A carência de água é uma das características do semiárido brasileiro. As grandes secas que marcaram a história da região fizeram com que o homem buscasse alternativas. Ao longo dos últimos 100 anos, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas implementou projetos que revolucionaram o sertão nordestino. Tudo começou com a construção de açudes para armazenar a água da chuva, que seria utilizada depois nos períodos de estiagem. Com o passar dos anos e com a evolução das técnicas, vieram os perímetros irrigados. Grandes áreas produtivas divididas em lotes irrigados com a água dos açudes. O programa Conhecer vem mostrando os perímetros construídos no Nordeste e a importância deles para a terra, para o homem e para a economia regional. Hoje você vai conhecer o perímetro de Moxotó, o maior de Pernambuco. Sertão farto. No interior de Pernambuco, fruticultura, pecuária e apicultura movimentam os campos do maior perímetro irrigado do estado. Combate ao desperdício. Produtores de Moxotó se organizam para mudar o sistema de irrigação e aumentar a produtividade do perímetro. Rota da água. Desde o açude Poço da Cruz até os lotes agrícolas, são quilômetros de uma mega estrutura para manter a terra sempre irrigada. Produção de conhecimento. Projetos de pesquisa e extensão voltados para a área rural ampliam a função social do perímetro de Moxotó. Convênio entre governos federal e estadual vai colocar a estação de piscicultura de Ibimirim no circuito da reversão sexual e hipofização de peixes. O programa Conhecer está no ar. Em pleno sertão pernambucano, de terra árida e clima seco, é possível ver a terra produzindo o ano todo, principalmente frutas que abastecem o Nordeste. A estrutura do perímetro irrigado de Moxotó, o maior de Pernambuco, reúne mais de 500 produtores, que utilizam a água do açude Poço da Cruz para manter os lotes sempre carregados e os pastos produtivos. O projeto está ajudando a mudar a realidade socioeconômica de Ibimirim, onde está instalado. Graças ao perímetro irrigado, o município passou a integrar o circuito do agronegócio. Distante pouco mais de 300 quilômetros de Recife, o município de Ibimirim, no sertão pernambucano, convive diariamente com as consequências do clima, da vegetação e da hidrografia das áridas regiões brasileiras. Economicamente e socialmente, o município de 25 mil habitantes tem muitos desafios a vencer. A prova está na baixa classificação em um dos principais indicadores sociais do país. Ibimirim está entre os 20 piores colocados no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Pernambuco, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano. O IDHM é uma versão em âmbito local do IDH aplicado aos países pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e serve de termômetro para saber se as cidades estão saudáveis nos quesitos educação, esperança de vida da população e renda. No caso de Ibimirim, o diagnóstico só não é tão desanimador porque o município é produtor de riquezas na rota do agronegócio. O protagonista do desenvolvimento regional é o perímetro irrigado de Moxotó, assim batizado em referência à região banhada pelo rio que leva o mesmo nome. A imensa estrutura de 8 mil hectares irrigáveis, construída pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, é o maior perímetro pernambucano. Daqui saem para a mesa de brasileiros banana, milho, goiaba, carne, potencialidades conduzidas pelas mãos dos colonos, que não poupam em trabalho. Todos são agricultores familiares, orgulho do seu Ataíde, um dos primeiros a chegar em 1981, trazendo mulher, filhos e esperança. A família, quando eu cheguei aqui, tudo era pequeno, o mais velho que tinha era 12 anos, hoje tem neto, já tem um bisneto, criado aqui dentro do perímetro, né? Graças a Deus. São 8 filhos, 8 genros e noras e 22 netos, todos morando aqui, se apegando cada vez mais à terra e aprendendo dia a dia os segredos para lidar com as lavouras de milho e banana. É o patrimônio entregue às mãos certas. Hoje não é mais eu, é meus filhos. Está entregue a eles, que o lote é familiar, né? Hoje cada um dos meus filhos aqui, meu genro, tem suas horazinhas. Vivia em São Paulo, Rio de Janeiro, empregado, sacrificado, e eu sou tudo bem, tranquilo, graças a Deus. Vivendo aqui? Está vivendo aqui. Os filhos estudando,
Já tenho 2 filhos formados já aqui dentro, né? O feijão não é destaque no perímetro de Moxotó, mas esse cheirinho, que é a cara do sertão, ajudou a nos atrair até o lote deste outro colono. Na propriedade, agricultura e pecuária dividem espaço e se interrelacionam. A palha, aparentemente sem utilidade, vira alimento para o gado. Aqui encontramos a terra passando por uma rotação de cultura. Antes, a maior parte dos 9 hectares era toda de bananeiras. Mas, com o passar do tempo, o solo ficou cansado e a banana, cultivada de forma ininterrupta por 6 anos, caiu de produção. Agora, o investimento pelos próximos meses será em milho e as sementes da nova empreitada já estão sendo plantadas. Tem que eliminar para outra cultura, né? Vai descansar o solo um pouco, né? Que ela puxa muito, né? Aí entra com o milho, né? Por o certo era incorporar a palha na terra, né? Para o solo ficar resistente, né? Mas aí, quando a gente usa a palha para o gado, né? Para os bois, né? Aí a gente ara a terra e replanta de novo. Em 90 dias, estes grãos estarão multiplicados em milhares de espigas a cobrirem as terras sertanejas. É produção de alimento nutritivo, geração de trabalho no campo e renda para o produtor. Em pouco tempo, os carrinhos surgem lotados de cereal verdinho e suculento. Depois da colheita, o milho que sai deste lote, aqui no perímetro irrigado no município de Ibimirim, vai percorrer mais de 300 quilômetros de estradas pernambucanas para chegar até o consumidor final em Recife. Este carregamento de 18 mil espigas é resultado do trabalho do agricultor familiar e da fartura produtiva do sertão de Moxotó. Seu Niedson é veterano por aqui e usufrui do potencial da região porque sabe conduzir o trabalho na terra, apesar das dificuldades e dos riscos inevitáveis na agricultura. Os 20 anos de dedicação ao campo hoje rendem ao produtor uma vida tranquila. Ele tem ao redor uma fartura que comprova como o meio rural pode ser uma potência quando se investe certo, de olho na ampliação dos negócios. Sim, porque tudo que sai daqui vira renda rapidinho. São 20 mil espigas por hectare a cada colheita, com destino a Recife, Aracaju e Maceió. As 500 mil bananas produzidas por hectare a cada 2 anos seguem para municípios do interior de Pernambuco. E ainda tem o gado de corte, que abastece a população local. Esta propriedade também é um exemplo de integração. Uma atividade ajuda a outra. O milho, que não serve para comércio, alimenta o gado. O perímetro irrigado de Moxotó é também vitrine de um dos carros-chefe da economia de Ibimirim. O município é o segundo polo apícola de Pernambuco, fica atrás apenas de Araripe. A posição consolidada vem junto com o aumento da produção. Em 2005, Ibimirim produziu quase 100 toneladas de mel. Em 2006, a falta de chuvas e o frio fizeram a produção cair para pouco mais de 50 toneladas. Mas a situação voltou a ser promissora. Segundo a Associação dos Apicultores, a cidade tem potencial para produzir 200 toneladas de mel por ano. Hoje uma colmeia no comércio, ela está entre 120 e 130 reais. Essa colmeia, quando ela vier produzir, dar um retorno ao apicultor, ela está em torno de 180 reais. Quer dizer, para a gente montar um apiário com 30 colmeias, ele vai estar custando aí seus R$2.000, R$2.500. Certo? Agora, é um investimento que com certeza você vai ter a sua rentabilidade. Esse custo que você faz de início, ele na segunda, terceira coleta de mel que você faz, já cobre esses custos. Atividade lucrativa e economicamente correta. No lote do seu Argemiro, que produz principalmente banana, o trabalho das abelhas é aliado da fruticultura. E como elas trabalham? Durante os meses de fevereiro a abril, chegam a ser tirados 3.000 quilos de mel em cada coleta, 8 toneladas no total. A abelha seria, eu diria assim, uma segunda atividade que também ela não toma muito tempo. Então, ela plantada, aliás, implantada aqui no perímetro, logicamente que ela vai contribuir muito para a polinização.
Então tem a ver sim com a produtividade também. E o mel é uma segunda renda. E é um negócio, eu diria assim, rentável. Veja em instantes no programa Conhecer. Combate ao desperdício. Produtores de Moxotó se organizam para mudar o sistema de irrigação e aumentar a produtividade do perímetro. Rota da Água. Desde o açude Poço da Cruz até os lotes agrícolas, são quilômetros de uma mega estrutura para manter a terra sempre irrigada. No município pernambucano de Ibimirim, é possível ver agricultores trabalhando, a terra dando frutos e famílias alcançando dignidade no meio rural, porque existe uma enorme estrutura criada para fazer a água chegar ao perímetro irrigado de Moxotó. Mas os irrigantes ainda têm alguns desafios: recuperar a estrutura física do perímetro, o que já está em andamento, conquistar os títulos das terras para avançar nas áreas cultivadas e mudar a irrigação para um sistema mais econômico e eficiente. Vamos agora conhecer um pouco do complexo que faz a água caminhar quilômetros até chegar às lavouras. Um oceano doce em meio à terra seca. Com capacidade para acumular 504 milhões de metros cúbicos de água, a barragem Engenheiro Francisco Saboia, conhecida como Açude Poço da Cruz, faz a diferença no cenário sertanejo de Pernambuco e responde por uma cadeia de desenvolvimento na região. Construído em 1959 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o reservatório, localizado no município de Ibimirim, integra o sistema do São Francisco e é barrado pelo rio Moxotó. Para a população de Ibimirim e do entorno, as águas do açude são fonte de vida e de desenvolvimento econômico, com pesca, piscicultura, agricultura. É daqui que sai a água para abastecer os lotes do perímetro irrigado de Moxotó, num caminho longo, totalmente controlado pelo homem. O principal responsável pelo monitoramento de toda a estrutura que permite a irrigação do perímetro é seu José Ferreira. Ele cuida passo a passo dessa curiosa e gigantesca estrutura, desde o açude até os canais de irrigação. Tudo começa na torre de captação do reservatório. Aqui é o coração do perímetro, né? Se o cara não tiver a responsabilidade de estar cuidando aqui, se vier um irresponsável aí mexer, riscar dar um problema maior e prejudicar até a cidade. A partir do reservatório, a água caminha por 26 quilômetros, banhando os lotes agrícolas. Um trajeto monitorado dia e noite. No caso, o irrigante, para ele ter água na segunda-feira, 5 horas da manhã, no domingo, 10 horas da noite, eu tenho que abrir essa água. Isso numa vazão ainda menor? Menor, eu começo com uma vazão de 7 mil litros, porque se eu abrir uma vazão maior, o canal não suporta, não está regulado para suportar 8 mil litros nesse horário. Aí depois de 5 horas da manhã os canais já são abertos, o restante da vazão dos canais, aí aumenta para 8 mil litros. No caso, então, o senhor percorre diariamente quantos quilômetros fazendo esse trabalho? Em torno de uns 250 a 300 quilômetros por dia. Pegamos carona na caminhada diária do operador de comportas para que ele nos mostre esta imensa estrutura, nunca antes visitada por uma equipe de TV. Aqui nós estamos a 36 metros de profundidade em relação ao nível do reservatório. Nós descemos até este lugar quente, úmido e apertado para mostrar o túnel de comunicação entre a torre de captação e a tomada d'água, ou seja, toda a estrutura que conduz o volume hídrico necessário para irrigar os lotes do perímetro de Moxotó. São 300 metros de túnel, 360 de tubulações gigantes, com 2 metros de diâmetro cada uma. Aqui dentro existe um equipamento fundamental para o perfeito escoamento da água, o bypass. Eu chego aqui, as comportas estão fechadas, eu abro os bypass para encher a tubulação. Aí depois daqui eu saio e vou abrir as comportas lá na torre. Aí enche d'água. Primeiro ele enche a tubulação toda de água.
Quando ele está cheio, aí está em segurança para ir abrir as torres. Se não fosse feito isso com o bypass, o que aconteceria? Não tinha quem conseguisse abrir as torres, não. Por quê? É o peso da água. Ele fica 36 metros de altura de água em cima das comportas, aí não tem quem consiga abrir, não. Deixamos o túnel e, novamente na área externa, conhecemos o chamado chapéu chinês. O equipamento controla a vazão da saída de água do açude, vedando a passagem quando necessário. Se não for feito esse controle, o que acontece? É arriscado um estouro, estourar a tubulação, se não fizer esse controle totalmente. Agora aqui é pressão muito forte, né? Aqui é grande a pressão, viu? Aqui é perigoso, se alguém até cair aqui dentro, se desmancha todinho dentro aqui da caixa. É uma sequência de cuidados, de procedimentos de segurança, desde a saída da tomada d'água. Aqui nós temos uma boia gigante, semelhante àquelas de vaso sanitário, né? E qual é a função dela? A gente vê que tem sempre água entrando e água saindo. A função dela aqui é para controlar a saída de água do chapéu chinês, para dar uma vazão que a gente quer de 1.000 a 8.000 litros, que é os vazadores aqui dessa boia. Os vazadores eu tenho que ter um controle da saída dos canais, de cada canal que tem, para poder soltar a vazão correta aqui, para evitar de não soltar nem a mais para não estourar os canais e nem a menos para faltar. A partir daqui, a água segue, cai no canal principal e de lá nos secundários, para chegar às plantações. Em praticamente todo o perímetro de Moxotó, a irrigação é feita por sulcos. O problema é que, inundada por gravidade, a lavoura não obtém a produtividade almejada pelos colonos. A maior preocupação hoje dos produtores do perímetro de Moxotó é com o tipo de irrigação utilizado no projeto. O sistema por sulcos, predominante nos lotes, gera desperdício, não é considerado eficiente, degrada o solo e ainda custa caro devido à mão de obra necessária para a operação. Por isso, os colonos estão se organizando e cobrando apoio governamental para mudar o sistema de irrigação do perímetro o mais rápido possível. Seu Edson que o diga. O produtor quer ampliar os cultivos, mas hoje é arriscado. Eu não produzo mais cultura porque a água é insuficiente. E a irrigação a gente não, como se diz, desde 88 que a gente vem irrigando dessa forma, mas não concordamos com a forma que ela está sendo conduzida. A gente pretende que seja mudado o sistema para que a gente pudesse plantar umas culturas mais nobres, tipo a goiaba, a acerola, a uva. A meta é converter o sistema para técnicas por gotejamento ou microaspersão. Dessa forma, a água do açude Poço da Cruz, que abastece o perímetro, seria poupada e poderia garantir por mais tempo a demanda dos irrigantes. É vantagem por uma parte para o açude, né? Que o gasto de água é menos, né? Você fazer uma caixa, né? Montar o sistema completo, né? É vantagem por causa de desperdício de água, né? O nosso reservatório é grande em termos de volume, mas para a demanda de irrigação que temos aqui se torna insuficiente, porque nós temos hoje 565 famílias irrigantes e a forma de irrigação aqui ela realmente consome muita água. Então não tem uma garantia de irrigação por muitos tempos, se não houver o reabastecimento, que a gente depende do nosso criador, né? Quem já teve condição de mudar o tipo de irrigação está rindo à toa. Joabe aderiu ao sistema por gotejamento e está com o campo cheinho. Os pés de goiaba e os de tomate recebem água na medida certa. O investimento de R$25 mil incluiu bomba, encanações, sistema de filtragem. O sistema de gotejamento é ideal para a região, já que economiza uma água que sempre pode faltar. Para o produtor, dói menos na consciência. Essa água aqui é uma água que a gente não tem o ano para sempre que a gente precisar, né? A gente tem esse ano, daqui a 2, 3 anos pode ser que ainda continue tendo, mas se a chuva não vier, se não houver abastecimento por chuva, né, essa água tende a acabar, né? Então eu estou fazendo a minha parte e tentando economizar essa água, usar ela de uma forma mais consciente, de uma forma mais normal,
do que o sistema de inundação. E a meta é melhorar. Até hoje, o gotejamento está sendo eficaz, mas daqui para frente o produtor pretende mudar todo o sistema para microaspersão. Ele vai molhar um diâmetro maior embaixo da planta, né, para acompanhar o enraizamento dela, né, e vai gastar menos energia. Gastar menos energia, né? Vai jogar mais água em menos tempo, então economiza energia, o custo diminui o custo também, né? A microaspersão é aliada de seu Argemiro há muito tempo. Ele viu cedo a necessidade de uma irrigação mais eficiente e apostou. Hoje tem lavouras fartas no sistema correto. A vantagem é que no microaspersão ela proporciona um microclima para a cultura da banana, fazendo com que ela responda com uma melhor produtividade. Então o sistema melhor para a cultura da banana com certeza é a microaspersão. Por suco é inviável. É inviável porque o consumo de água é muito alto. Por isso, os colonos cobram apoio do governo para todos conseguirem fazer a reconversão do sistema. Do contrário, eles não vão ter condição de avançar muito. A gente sabe que o modelo de irrigação que é proposto pelo projeto inicial é um modelo por suco, por inundação. Eu creio que em nenhum outro lugar do planeta se faz esse tipo de irrigação do jeito que nós fazemos aqui em Pimirim. Há um desperdício de água muito grande e não há a certeza dessa renovação de água. Ou seja, você tira, mas não tem a certeza de que você vai repor essas águas através de precipitação. Então as chuvas é sempre um incógnito. Você não sabe quando vai chover e que volume essas águas virão. Outra medida necessária para que a água corra sem obstáculos até os lotes é a manutenção da estrutura de irrigação. Sangradouro, canais e equipamentos estão sendo restaurados. Outra demanda dos irrigantes é em relação ao título das terras. A documentação ajuda a garantir crédito e a ampliar as áreas de cultivo. Sem um título nós não estamos seguros, é que nem um gato sem ferro. Se ele se solta, o dono não pode procurar. Sem isso aí é a mesma coisa de você estar solto, mas preso, sem poder dar o próximo passo. Existe a preocupação enorme do DENOX para entregar os títulos de posse, né, aos seus irrigantes. Isso aí está sendo um trabalho que está sendo feito junto ao setor jurídico do DENOX, né, com a Procuradoria, e ver para realizar esses títulos, né, para ser entregue aos irrigantes. Veja daqui a pouco produção de conhecimento. Projetos de pesquisa e extensão voltados para a área rural ampliam a função social do perímetro de Moxotó. Convênio entre governos federal e estadual vai colocar a Estação de Piscicultura de Ibimirim no circuito da reversão sexual e hipofização de peixes. O perímetro irrigado de Moxotó, no município de Ibimirim, em Pernambuco, abriga prédios do tempo do antigo IFOX, que foram revitalizados e receberam um campus avançado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A universidade implementa projetos para desenvolver a região, em especial na agricultura e na pesca. O conhecimento científico é também norteador do trabalho da Estação de Piscicultura Bastos Tigre, situada na área do perímetro. A estrutura pode produzir 15 milhões de alevinos por ano. O perímetro irrigado de Moxotó, no município pernambucano de Ibimirim, é referência quando o assunto é banana. Em muitos lotes, a produção da fruta divide espaço com o cultivo de milho e com a criação de gado e de abelhas. Mas além da agricultura, da pecuária e da vocação para a apicultura, o projeto anda de mãos dadas com a ciência. Esta área do perímetro, que mantém resquícios da antiga Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, passou por reformas e hoje abriga um campus avançado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A unidade da UFRPE de Ibimirim desenvolve ensino, pesquisa e extensão. Nos 21 anos de instalação no perímetro de Moxotó, a universidade trouxe benefícios para a região, com a execução de projetos na pesca, apicultura, caprinocultura e irrigação. Estamos exemplo da apicultura. A apicultura ela teve um grande apoio da Universidade Rural para a sua instalação no município.
A começar pelas capacitações inúmeras na década de 80, 90, que foram ministradas pela universidade, onde os apicultores puderam conhecer melhor as tecnologias da apicultura. Esse trabalho foi importante no desenvolvimento de uma das principais atividades do município de Ibimirim, a produção de mel. A apicultura está consolidada como polo sustentável na região, com capacidade para produzir 200 toneladas de mel por ano. O foco da universidade dentro do perímetro é desenvolver projetos que se convertam em benefícios sociais, aumentando o potencial de geração de trabalho e renda. A universidade ela desenvolve um trabalho através do seu departamento de engenharia de pesca, voltado para a piscicultura intensiva. E esse trabalho foi pioneiro aqui no açude Poço da Cruz, fazendo com que a comunidade tivesse conhecimento dessa nova tecnologia de pescado e que aqui fosse implantado já 2 projetos no sentido de difundir essa tecnologia, esse manejo da piscicultura, especificamente a tilápia, em tanques redes. Em Ibimirim, o suporte a pescadores e piscicultores da região, com fornecimento de alevinos para povoamento de açudes e para reprodução em tanques rede, vem da Estação de Piscicultura Bastos Tigre. A estação foi construída em 1982 pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, dentro do perímetro irrigado de Moxotó, e se integra ao complexo agrícola do projeto, com a produção de peixes para atender ao consumo de alimentos da população rural. São 6 hectares de área, com viveiros de reprodutores e de acasalamento, laboratório. A estrutura é capaz de produzir 15 milhões de alevinos por ano, para povoamento de açudes públicos e particulares. Agora, em 2009, a Estação Bastos Tigre vai passar por uma grande reforma. Um convênio firmado entre o DENOX e o governo pernambucano vai reestruturar a estação e ampliar a atuação da unidade. Sobre a produção de alevinagem revertida de tilápia e a hipofusação de tambaqui, entre carpa e o tambaqui. Isso para beneficiar quem? Para beneficiar o pequeno produtor e os açudes públicos e particulares. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.